As vozes do lago dormido. O espelho d'água sem reflexo. O ar é mais frio do que deveria ser naquela manhã. Você sente isso antes mesmo de sair do carro. Uma umidade imóvel, espessa, como se a floresta ao redor do lago tivesse prendido a respiração por tempo demais. O guia que lhe indicaram, um homem de aparência seca chamado Leonel, espera de pé junto ao portão de madeira que leva à trilha. Ele não fala muito. Apenas aponta a direção com um gesto curto, como quem sabe que as palavras não fariam diferença ali. O caminho é de terra dura e galhos estalando. Você nota o silêncio logo de início. Nenhum pássaro canta, nem insetos. Apenas um som dos seus próprios passos e da lama cedendo sob o peso do mundo. Após 40 minutos de caminhada, o mato se abre subitamente e lá está ele, o lago dormido. Uma extensão de água perfeitamente imóvel, cercada por montanhas cinzentas como lápides. Ela não reflete o céu. Essa é a primeira coisa que você nota. O céu azul, aberto, mas a superfície do lago permanece escura, turva, como um metal oxidado. Leonel para aos poucos metros da margem e diz, sem olhar para você. Aqui ele apareceu de novo. Quase 20 anos desde a última vez. Você pergunta o que isso significa, mas ele só continua. Não vai durar muito. O lago não gosta de ser olhado por muito tempo. Você estranha a escolha de palavras, mas não insiste. Afinal, está ali para coletar dados, registrar as frequências anômalas que, segundo registros antigos, ocorrem sempre que o lago ressurge. Montando seu equipamento à beira d'água, microfones direcionais, sensores de vibração, uma pequena sonda de espectro sonoro, você se surpreende ao perceber que o lago não emite sons naturais. Nenhum ruído de água tocando as pedras, nenhuma ondulação. Você liga o gravador. Silêncio. Até que, sem qualquer transição, ele chega. Um som longínquo. Como um lamento. Baixo, profundo, ressoando como se estivesse sendo arrastado sobre toneladas de terra. Leonel não se move, ele apenas fecha os olhos. Eles ainda estão falando. Você pergunta, quem? E ele apenas murmura, quase inaudível, os que afundaram sem querer. Você observa o lago com mais atenção. A água continua imóvel, mas agora ao redor da margem pequenas pedras vibram, como se o som grave demais para ser ouvido estivesse percorrendo a terra por baixo dos seus pés. Você tenta captar algo com o microfone direcional. Nada. Mas no seu fone de ouvido uma palavra surge, sem fonte, sem voz. Escuta. Você arranca o fone assustado, mas o gravador continua em silêncio. O arquivo não registrou nada. Você olha para Leonel, que agora parece distante, como se escutasse algo também. Não deixe entrar no seu ouvido esquerdo, ele disse. Finalmente. É por aí que eles tentam voltar. Você engole seco. Tudo em você pede para sair, mas o compromisso com a pesquisa, ou talvez algo mais fundo, ainda mantém ali. Você grava mais algumas horas, sem nada além de interferência magnética. Ao cair da tarde, decide armar uma pequena tenda à beira do lago. Leonel não monta nenhuma. Eu fico acordado, diz apenas. E fica, sentado olhando para o lago. Você tenta dormir, mas mesmo com os olhos fechados o som continua. Não nos ouvidos, mas dentro da sua cabeça. Um zumbido grave, uma sensação de que há uma fala em andamento, mas pronunciada em uma língua que você não aprendeu a entender. Quando você finalmente adormece, sonha com pedras flutuando e vozes cantando dentro da água, em notas que nunca ouviu acordado. Você acorda subitamente e Leonel não está mais lá, mas o lago está borbulhando no centro, como se algo estivesse tentando emergir. A névoa cobre a superfície do lago quando você desperta por completo. Ainda há vestígios da noite nos céus, e um frio novo, mais denso, rasteja entre os arbustos como se a floresta tivesse amanhecido doente. Mas não é isso que o faz levantar tão abruptamente. É a ausência de Leonel. A mochila dele permanece intacta, repousando contra uma pedra. O cantil está aberto, cheio. Os sapatos estão alinhados, secos, mas o homem desapareceu sem deixar rastro. Você o chama, grita seu nome, nenhuma resposta.
Apenas o murmúrio constante da floresta muda e o som suave da água girando em círculos no centro do lago. Ao verificar os equipamentos, nota que todos estão desligados. As baterias foram drenadas, mesmo aquelas novas recém-carregadas. No visor do gravador, uma única faixa de áudio foi registrada. 6 segundos de ruído branco, interrompido por um som quase humano, arrastado, como uma palavra dita sobre litros de água. Você escuta de novo, e de novo até reconhece. Abaixo. Não se trata de um apelido, é uma direção. O barco de Leonel, amarrado sob o pinheiro torto, parece tão antigo quanto a lenda do lago. Mesmo assim, você o empurra para dentro da água com um misto de urgência e receio. O fundo é raso e límpido nas margens, mas conforme você rema em direção ao centro, o mundo de baixo desaparece por completo. O fundo é um espelho escuro e denso, sem reflexo, como se não houvesse luz suficiente no mundo para iluminar o que está abaixo daquela superfície. Meio caminho até o centro. Você sente algo mudar no ar. Não há brisa, mas o silêncio é interrompido por um som que não há som. Uma vibração que percorre o casco do barco, como se estivesse flutuando sobre um pulmão imenso, que começa a respirar muito devagar. Então, sem aviso, você vê uma luz, fraca, pálida, vindo do fundo do lago. Não ao reflexo do sol, a luz pulsa em tons verdes e azulados como antigas lanternas movidas a gás. Você se inclina para olhar melhor e por um instante compreende. Há estruturas ali, construções, pilares partidos, cúpulas afundadas, arcos entrelaçados por raízes escuras. Uma cidade antiga, talvez, feita de pedra acinzentada com detalhes intrincados. Mas não se parece com ruínas humanas. As formas são curvas demais, inclinadas demais. Algumas colunas vêm em talhes em espiral como conchas, outras lembram costelas de uma criatura colossal. E no centro da cidade submersa, uma torre quebrada pulsa, com uma luz suave que parece atravessar as águas, sussurrando em silêncio à superfície. A água começa a subir pela lateral do barco, não como se estivesse entrando, mas como se o nível do lago estivesse subindo por vontade própria. Você tenta remar para trás, o barco não se move. Está preso a algo e você olha para trás. Não há nada visível. Mas então o casco range, e um som, semelhante a milhares de vozes sussurrando em uníssono, sob o fundo do lago. Você coloca o fone novamente. Desça. A mesma voz, ou outra, fazendo com a mesma intenção. Um aviso, um contato, um convite. Você se sente tonto. A luz do fundo pulsa mais forte agora, como se esperasse uma decisão. Ao olhar para a água, você jura ter visto os olhos abertos entre as pedras, e bocas, pequenas demais para pertencer a algo vivo, grandes demais para serem apenas algas ondulando. Você fecha os olhos, por um momento, e quando abre está escuro. A luz desapareceu. O lago, antes imóvel, agora grita lentamente, e o barco, com você dentro, começa a descer. Você não sabe quando exatamente o barco parou de flutuar. A água em volta já não reage aos seus movimentos. É como se não estivesse mais sobre um lago, mas suspenso em um líquido mais denso, mais profundo que o mar. O casco range devagar, ecoando ao seu redor com um som abafado, como se tudo estivesse submerso. Mas você ainda respira, ainda sente o ar, embora ele pareça pesado, salgado, espesso como uma névoa. Então você percebe que não está mais no barco, está de pé. O chão sob seus pés é feito de pedra lisa, úmida, cortada por veios brilhantes como os de um mineral antigo. À sua frente, uma muralha curva, que se estende para os lados até sumir na escuridão líquida. O céu, se ainda pode ser chamado assim, é um vazio azulado, denso, atravessado por formas lentas, como medusas translúcidas que nadam acima de onde você caminha. Você desceu, não sabe como, mas está dentro da cidade do fundo do lago. A única iluminação vem de estruturas incrustadas nas paredes, cristais que pulsam em intervalos suaves como batimentos. A arquitetura ao redor é impossível de descrever com precisão. Os arcos são tortos, mas simétricos.
As pontas têm mais de um formato ao mesmo tempo, como se mudassem discretamente sempre que você olha de novo. Você anda, um corredor se forma à sua frente, abrindo-se a uma praça submersa onde estátuas enormes se erguem das ruínas. Algumas são figuras humanoides, mas outras são mais próximas do que você viu nos livros antigos de criaturas abissais. Cefalópodes, com olhos onde não deveria estar, membros que terminam em ventosas e bocas demais. No centro da praça, um pedestal vazio, mas diante dele algo, um homem, Leonel, ou o que sobrou dele. Ele está de joelhos, as mãos fincadas no solo como se fossem raízes. Sua pele está pálida, coberta de um limo escuro que se move devagar, respirando. Ele olha para você. Os olhos ainda têm cor, mas há algo errado, não piscam, não se contraem com a luz, estão fixos, vivos, mas vazios. Ele sussurra seu nome. Depois, palavras que parecem presas na garganta. Não fale com elas. Você se aproxima. Ele tenta levantar, mas é como se estivesse preso no chão por algo invisível. Seus dedos estão enegrecidos, fundidos à terra, à pedra. Ele treme. Elas escutaram, a cada pensamento, cada passo. Você tenta puxá-lo, mas ao tocar sua pele ouve um coro. Milhares de vozes gritando dentro da sua mente, como se cada célula do seu corpo tivesse ouvidos. Você cambaleia para trás e o som cessa. A parede atrás de Leonel começa a se abrir, lenta, pesadamente, como se o próprio lago estivesse sendo rasgado. De dentro emerge um brilho, não de luz, mas de alguma substância que imita a luz sem tê-la de fato. Algo que pulsa com uma fome ancestral. E então uma figura atravessa a abertura. Ela não anda, ela escorrega, rasteja, levita. Seus contornos são uma ofensa à forma natural. Uma silhueta feita de tentáculos e espelhos d'água, com uma máscara que parece ser feita de pedra esculpida à mão, mas com os olhos que não pertencem a nenhuma era conhecida. Leonel começa a gritar, mas o som dele é engolido pelo coro. Você olha para o papel amassado que ainda carrega no bolso. As instruções ainda estão legíveis. Se ela aparecer, não tente falar, não pense, não olhe nos olhos. Você está olhando. Você desvia o olhar no último instante. Foi por um fio. Uma tensão súbita se solta sobre seus músculos, como se estivesse escapando de algo que já estava dentro. A figura, diante de você, não se move como um predador. Ela apenas existe. E isso já é demais. Leonel grita, como em desespero, mas em súplica. Ele se debate contra a própria carne, tentando arrancar os braços do chão, mas cada tentativa só afunda seus dedos, ainda mais na pedra viva. Você dá um passo para trás. A criatura permanece ali, como uma estátua líquida. Sua máscara não pisca, mas você sente que ela vê você mesmo assim. Do seu bolso, o bilhete esquecido pulsa como um coração. Quando você retira, há mais uma linha escrita à mão, que não estava lá antes. Ela é uma, mas há outras. Você corre. Pelas passagens da cidade, por corredores que se reconfiguram, por arcos que agora emitem sons ao serem atravessados. Cada passo seu gera ecos que não somem, apenas se acumulam. E você percebe, os ecos não são seus, são passos de outras coisas. A arquitetura muda conforme você avança. As formas se tornam mais fluidas, mais orgânicas. As paredes respiram, algumas aberturas têm cílios, e há buracos circulares nos tetos por onde você ouve o som de água gotejando. Para cima, você passa por uma sala com bancos dispostos em círculos, onde corpos desfigurados descansam, com as bocas costuradas em sorrisos. No centro, um altar de pedra está gravado com um símbolo que brilha em tons que não existem na paleta humana. Você entende o que representa, sem precisar de tradução, a escuta constante. Eles ouvem tudo. No final do corredor seguinte, você encontra uma escada em espiral, feita de vértebras fossilizadas. Um ruído a acompanha,
como centenas de dentes raspando conchas. Enquanto desce, percebe que algo mudou no ambiente. Você não ouve mais seus próprios pensamentos. Está agindo por instinto puro, movido por algo mais antigo do que você. No final da escada há uma porta translúcida. Atrás dela, um mar. Sim, um segundo mar. Como se toda a cidade estivesse flutuando sobre outra camada de realidade líquida. No centro, uma coluna negra se ergue. É a mesma estrutura do mural que viu antes. Alta, lisa, com algo no topo que gira lentamente. E você sente a pele vibrar. E seu sangue se agita. O bilhete arde em sua mão. Se chegar ao coração, não fale, apenas ouça. E, se ouvir seu próprio nome vindo do centro, corra. A porta se abre sozinha. O som que emana do coração é uma melodia ancestral, doce e aguda ao mesmo tempo. Parece vir de dentro de você, mas também do centro da coluna. Uma música construída com suspiros, gritos, promessas e memórias. E então você ouve seu nome, não dito em voz alta, mas cantando, por algo que já o conhecia muito antes de você nascer. Seu nome ecoa em um tom impossível. Não é uma voz, é um sussurro costurado entre ondas de som e pulsos de pressão. Ela percorre suas veias, dobra sua vontade por um instante você hesita. Mas o bilhete arde outra vez. Ele não está mais em sua mão, foi absorvido pela sua pele como um selo. Uma cicatriz escrita em sal. Você se lembra da advertência. Se ouvir seu nome, corra. Você obedece. Corre pelas passarelas submersas daquele segundo mar. A gravidade já não se comporta como deveria. Você pisa e o solo sobe. O tempo se curva. Cada batida do seu coração faz o ambiente piscar em outra realidade. Tudo é um coral morto. Na próxima, carne pulsante. Na seguinte, pedra derretida. Atrás de você, o som cresce. Não passos, não uivos. São nomes, milhares de nomes, gritados por bocas que nunca existiram, por mentes que nunca foram humanas. Você avança por um corredor que parece estar colapsando sobre si mesmo e encontra uma escotilha enferrujada no chão. Gravando em volta dela está um símbolo, um círculo riscado por uma linha sinuosa, o mesmo símbolo que aparecia no altar dos que escutam. Você abre, a água irrompe, negra como óleo. Mas você não se afoga, ela não é líquida, ela é memória. Você cai para cima, cai para dentro de si mesmo, e então acorda. Está de volta à superfície. O céu é cinzento, coberto por nuvens que giram em espiral. O mar está calmo, mas não natural. Leonel está em pé, pálido, com um olho sem cor. Ele segura algo nas mãos. O bilhete. Mas ele não olha, apenas ergue a cabeça e diz: Você ouviu, não foi? Você não responde. Ao redor, os sons do mundo estão errados. O vento soa como respiração. As ondas como vozes abafadas. Você ergue a cabeça e, na linha do horizonte, vê as ondas se afastarem, como se algo gigantesco estivesse prestes a emergir. Leonel vira-se lentamente para você. E pela primeira vez, seu rosto parece distorcido. Não por alguma transformação física, mas pela sensação inegável de que algo dentro dele partiu e algo novo ocupou espaço. Ele sorri. A cidade dorme outra vez, ele diz, mas não por muito tempo. Você não tem certeza se ele ainda é o Leonel, nem se você ainda é você. E o pior de tudo é que o bilhete agora está em seu bolso novamente, mas com uma nova frase. Da próxima vez, você será o coração. Fim.